vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, da manhã deste domingo, o último domingo do mês dedicado às missões. Que nós possamos render graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez e faz em nossas vidas. Vamos juntos começar o programa de hoje rezando o Salmo 144. Bendirei eternamente o vosso nome, para sempre, ó Senhor, o louvarei. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda a obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. O Concílio Vaticano II foi um marco importante para a nossa Igreja Católica. Idealizado pelo Papa João XXIII, em 1962 o concílio foi aberto. E este ano nós celebramos os 60 anos do Concílio Vaticano II. Vamos entender um pouco mais sobre a importância desse momento agora nessa entrevista. Em outubro deste ano, a Igreja celebra os 60 anos da abertura do Concílio Vaticano II. Por isso, na nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre os seus frutos que duram até hoje na Igreja. Para isso, nós vamos conversar então com o Padre José Neri. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. É uma alegria poder contribuir neste momento com um pouco daquilo que é o Concílio Vaticano II para nós, na vida da Igreja, na vida dos seus. E é algo tão novo que nós ainda não conseguimos esgotar em toda a sua totalidade aquilo que ele representa para nós como uma luz, como esta primavera, como este suave odor de Cristo na sua Igreja. Então, Padre, o que foi o Concílio Vaticano II? O Concílio Vaticano II, nós estamos aí no ano de 1961, quando o Papa São João XXIII convoca toda a Igreja por uma inspiração assim divina para todos nós. E no ano seguinte, dia 11 de outubro de 1962, ele convida todos os bispos católicos para irem até Roma, onde ali, com discussões e estudos sobre a ação da Igreja no mundo, como melhorar, como ampliar, como fazer com que todos pudessem participar de uma maneira assim, mais ativa na vida missionária e pastoral da Igreja. Isto nós chamamos de catolicidade, aquilo que aconteceu no mundo inteiro. A beleza que se desenvolveu todo o concílio e que ainda hoje nós observamos. Aquela reunião de 60 anos atrás, ainda nós colhemos frutos, ainda nós estamos ali à sombra de homens peritos na pastoral, peritos no Espírito, para poder nos guiar. E durante esses 60 anos tem guiado toda a Igreja para o caminho dos céus, na estrada que Jesus passou e continua a passar. E qual era a realidade da época em que o concílio foi convocado? Para o tempo atual, eu indicaria 3 filmes para podermos entender um pouco da situação da Igreja naquele tempo. O primeiro filme é sobre São João XXIII, que foi quem convocou o Concílio Vaticano II. O segundo filme é Paulo VI, que foi quem concluiu o Concílio Vaticano II. E um outro filme nós podemos ver João Paulo I, que é um filme que vai colocar mais ou menos aquilo que a Igreja vivia e já experimentava como novo. A Igreja naquela época estava uma igreja dentro da sacristia, como o mesmo Papa João XXIII fala, e precisava de um ar novo
precisava abrir as portas e janelas da igreja para que este renovo pudesse atuar em todas as suas instâncias. E aí veio a inspiração do Concílio Vaticano II para renovar, para dar este alento em tudo aquilo que já tinha, mas com a firmeza. Porque até então, por mais de 4 séculos, estávamos nós ainda no Concílio do Vaticano I. E este segundo seria um olhar para a igreja do futuro, com os desafios pelos quais ainda hoje estamos enfrentando, tanto no campo da evangelização, quanto no campo doutrinal, mas naquela perspectiva mesmo de que tudo aquilo que estava sendo observado e colocado ali pelos bispos e analisado pelos peritos, seria algo para renovar, seria algo a olhar e colocar como novo, para que todos pudessem alcançar aquilo que era impossível no momento, mas que a comunhão deveria ser feita pela ação do Espírito Santo. E quais são os principais frutos do concílio que ainda hoje ganham destaque na igreja? Nós podemos ver como frutos que ainda hoje nós estamos vendo são as várias constituições sobre a palavra de Deus, sobre a missão, sobre o estudo nos seminários, sobre outras coisas, sobre os bispos, sobre os leigos, sobre a comunicação social. São coisas que aos poucos, e como que num conta-gota, vamos compreendendo e vendo que é possível dar uma resposta nova em um tempo novo, renovado pela graça do Espírito Santo. E esses frutos eles vão se estendendo, vão sendo colocados, e nós, com o nosso saber, com o nosso entendimento, vamos proliferando, vamos assim colocando como que ser num grande jardim aquela essência mesmo pura do Concílio Vaticano, que não é simplesmente retirar o velho para implantar um novo, mas como eu já havia falado, é este renovo pela graça de Deus que o Concílio vem nos dar, não tanto para um sentido conservador e nem liberal, mas para plenificar a graça de Deus em todas as suas instâncias e alcançar do maior ao menor, do mais perto ao mais distante possível. Tudo isso com aquilo que nós chamamos de espírito missionário, onde todos são alcançados pela graça de Deus. E nós, enquanto igreja, o que devemos celebrar, desses 60 anos da abertura do Concílio Vaticano II? Toda a igreja por inteiro, seja com seus ministros ordenados, seja nos ministérios aí, onde os leigos participam de vida de modo ativo no meio da igreja, a maior alegria é poder ter esta responsabilidade sobre si. E não somente sobre o Papa, os bispos, os padres, hoje os diáconos, mas todos têm a comum responsabilidade de poder conservar e poder celebrar mais ainda este ser plenipotenciário dentro da igreja, porque todos nós nos fazemos igreja a caminho. Somos uma igreja que percebemos as alegrias, as dores, os sofrimentos do povo e assim trazemos até o altar. E para celebrar esses 60 anos, podemos ver o destaque dos leigos na missão, podemos ver o destaque de leigos aí em instâncias máximas da igreja, que até onde nós conhecemos somente os ministros ordenados ocupavam, mas hoje a Santa Igreja, o Santo Padre, o Papa Francisco, tem colocado o Concílio Vaticano II bem atual em nossa vida. E ele faz com que celebremos a cada dia, em cada momento, na acolhida, no mencionar, no acolher, no amar, no enviar. Esta é a grande missão da igreja, de poder atualizar e ver que celebrar é dar testemunho. Isso nós vemos os nossos pastores, quando saem das suas igrejas e vai ao encontro do povo na periferia. É motivo de alegrar, porque aí o concílio está sendo colocado em ação. O concílio está sendo movimentado, o concílio está sendo testemunhado e vivenciado pelo seu povo. A evangelização, o tocar o coração, é poder celebrar este concílio em nosso meio.
Então, padre, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos, mais uma vez, né, disponibilizando do seu tempo para estar esclarecendo sobre esses assuntos para a gente. Assim, uma alegria também contribuir para com a história. E somente para recordar, e recordar é viver, nós podemos recordar de Dom Avelar Brandão Vilela, nosso arcebispo, que foi participante ativo nas sessões do Concílio Vaticano II, em todas elas. Também, em todo o Piauí, destacamos Dom Edilberto, bispo de Oeiras, Dom José Vasquez, lá em Bom Jesus do Gurgueia, Dom Inocêncio, servo de Deus Lopes, Santa Maria, lá em São Raimundo Nonato, e também Dom Felipe Conduru, aqui em Parnaíba. E é um tempo desta graça que nós agradecemos pelos homens de ontem, que hoje nós recordamos. E é sempre uma alegria poder contribuir um pouco do meu saber para com aqueles que sabem também, mas nada é demais que tão pouco não possamos oferecer. Eu que fico agradecido em contribuir com a nossa igreja. E não deixe de acompanhar as atualizações da Arquidiocese de Teresina. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos, em tuas mãos. A igreja é a família dos cristãos de todos os tempos. A comunhão dos santos é uma expressão da comunicação dos bens espirituais de todos os batizados, santos canonizados ou não. Vamos agora, no quadro Bons Conselhos, refletir sobre a comunhão dos santos. No dia 1º de novembro, se faz memória de todos os santos e santas de Deus. Em nosso país, por não ser uma data ferial, um feriado, a igreja transfere essa celebração para o domingo seguinte. E é para falar sobre a verdade de fé que deu origem a essa celebração que nós estamos hoje aqui no programa Em Tuas Mãos recebendo o padre Francisco Cabrini, ele que é administrador paroquial da paróquia de São Félix de Catalice. Seja bem-vindo, padre. Muito obrigado, um prazer estar no meio de vocês falando dessas coisas interessantes sobre nossa igreja, sobre a nossa fé. E é como o senhor disse, para falar sobre a nossa fé e entender de fato o que essa fé tem a nos trazer, que eu gostaria de lhe perguntar, o que é a comunhão dos santos? Em primeiro lugar, é importante a gente entender o sentido de santo na igreja. Santidade, santo. Santos são todos aqueles que levam uma vida diferente da proposta do mundo, que se envolvem no mundo em nome de Deus, através de uma vida de fé, de oração e da prática da misericórdia, do amor, do bem. Então, a igreja fala comunhão dos santos. A comunhão dos santos, ela abrange, ela traz um sentido de unidade, de não somente das pessoas santas, sejam na terra, sejam no céu, mas também inclui as coisas santas. De forma que quando existe este envolvimento daqui da terra com, vamos dizer assim, a igreja celeste, as pessoas que estão aqui na terra buscando e vivendo a santidade com as que aqui viveram e estão na glória, e ainda unindo as coisas santas que nós temos, digamos, na própria igreja, os sacramentos, a Sagrada Escritura, os demais símbolos litúrgicos, que são símbolos sagrados, símbolos de santidade. Pegando tudo isso, nós podemos dizer que existe aí a comunhão dos santos. Agora, isso reforça muito a questão da vida das pessoas santas. Quando se fala em comunhão dos santos, a gente destaca muito a questão da vida, o exemplo deixado por todos os santos e santas ao longo da história na igreja. Quando se fala em comunhão dos santos, se fala também em intercâmbio de graça, né? Como isso funciona? Como nós podemos entender esse intercâmbio que há entre o céu e a terra? Exatamente. A igreja terrestre, ela está em ligação com a igreja celeste. Como é que isso funciona? Através da fé. A fé é o cabo que nos une, que nos liga, ou vamos dizer assim, é o cordão umbilical que nos une a igreja terrestre com a igreja celeste. E aí acontece uma comunhão também entre nós, aqui na terra, com aqueles que estão na graça, na glória de Deus. É dito por alguns que quem está para além desta vida, quem já partiu deste plano, não pode ter contato conosco, ou seja, não poderia interceder. Como a igreja entende a intercessão dos santos
nesse contexto da nossa vivência de fé? Então, essa ideia de contato de quem morreu com os que aqui estão, isso é algo puramente espiritista. A igreja não é espiritista, a igreja é espiritualista. Então, o contato que existe também, digo novamente, é através da fé, é através da lembrança, é através da memória, é através da recordação. Quando nós celebramos a missa por alguém que já faleceu, nós estamos colocando ali no sacrifício que Jesus fez por nós, aquele ente querido, apresentando a Deus. Quando nós falamos na intercessão dos santos também, não se trata que a gente esteja falando com quem já morreu, mas se trata de a gente sentir através da fé que existem estas duas realidades que nos ligam através da fé, da saudade, da confiança, do conhecimento. Então a intercessão é isso. São Paulo diz: eu completo em minha carne aquilo que faltou na cruz, no sofrimento de Cristo. Então, como São Paulo foi um grande santo, quando eu me ligo a ele, quando eu me reforço com ele, quando eu me sintonizo com ele, eu estou então, de alguma forma, também colocando o Cristo, de alguma forma não, realmente colocando o Cristo em primeiro lugar, porque eu estou fazendo isso porque eu acredito no Cristo. Na verdade, em última análise, eu estou em contato com Deus, através daquela fé, daquele sentimento que eu nutro por aquele santo ou aquela santa. Mas não existe esta coisa de a gente ficar conversando com os que já faleceram, que eles venham aqui falar conosco, passar mensagem, isso e aquilo outro. Não, isso é espiritismo. Isso não encontra fundamentação cabal na Bíblia, não. O que acontece é a nossa ligação. São Paulo diz: rezai por todos nós, peçamos uns pelos outros. Jesus Cristo mesmo também reforça isso. Portanto, a intercessão ela passa por aí, por esta relação de fé, de memória, de confiança, de pensamento otimista e positivo em relação aos que já se santificaram e estão na glória de Deus. Quando se fala em comunhão dos santos, quem são esses santos? Quem faz parte dessa comunhão? Como eu disse no início, envolvem aqueles que nós chamamos nominalmente de santos, São Francisco, Santo Antônio, Santa Maria, etc. E também aqueles valores que a igreja prega, que Jesus Cristo deixou através do Evangelho. Valores como a esperança, a oração, a própria santidade, a justiça, o amor. Isso tudo faz parte da santidade. Amar é ser santo, ser misericordioso é ser santo, ser da paz é ser santo. Portanto, a paz é um valor santo, é um valor sagrado. Então, isso faz parte também dessa comunhão dos santos, porque não existe santidade se não existir estes valores, se não existirem estes valores. Portanto, é algo assim bem amplo quando nós falamos em comunhão dos santos. E é claro, os santos estão em comunhão com Deus, estão em comunhão, nós comunhão com eles e eles conosco também. Há toda uma família. É a família de Deus, vamos dizer assim, a comunhão dos santos. Finalizando a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar ao Senhor como nós, cristãos, povo de Deus, podemos fazer com que essa comunhão se torne presente no nosso dia a dia, sentir essa comunhão na nossa vivência de fé. Nós que somos cristãos, uma coisa é certa, para nós que somos conscientes da nossa fé, Deus é uma necessidade. A ausência de Deus, ela traz um caos. E como fazer como nos ligar, como pertencermos também a essa comunhão dos santos, como sermos assim? Em primeiro lugar, nós precisamos nos tocar. Nós precisamos nos tocar. Em segundo lugar, precisamos buscar conhecer, buscar fazer uma experiência de fé. Em terceiro lugar, é partir para a experiência diária, todo dia. Dessa forma, nós vamos entrando na comunhão dos santos. E é muito importante, especialmente no dia de hoje, onde tudo contraria a fé. Antigamente, quando a igreja ela tinha maior presença em todos os meios, era até mais fácil. Mas hoje nós estamos num mundo extremamente secularizado, onde a fé não determina mais a vida das pessoas, a vida das instituições. Tudo está mudado. Então hoje, mais do que nunca, quem é cristão, quem tem fé, precisa reforçar sua fé todos os dias. Eu sempre gosto disso, da palavra organização.
organizar sua vida pessoal, para que diariamente você possa saber distribuir bem suas atividades dentro do seu tempo, das suas 24 horas, e dentro dessa distribuição você ter espaço para Deus, para a sua espiritualidade, para a sua fé. É isso que vai regar a sua vida, que vai lhe dar força, que vai lhe dar condições de viver feliz, alegre e consciente também, iluminado pela graça de Deus e participando da comunhão dos santos. Então nós agradecemos ao Padre Cabrini pela disposição de estar conosco, nos ajudando a entender melhor a comunhão dos santos. E lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Agora vamos acompanhar as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja, com destaque para a visita pastoral missionária de Dom Jacinto Brito na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Dores. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Do dia 20 ao dia 23 de outubro, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores recebeu a última visita pastoral missionária realizada por Dom Jacinto Brito à frente da Igreja Particular de Teresina. Vamos conferir. O arcebispo de Teresina cumpriu uma agenda bem diversificada durante os 4 dias da visita, que englobaram diversas áreas da paróquia, como reuniões com movimentos pastorais, conselhos econômico e administrativo, grupos, missas nas ruas nas comunidades da paróquia, além da visita à casa de alguns paroquianos. Na tarde de sexta-feira, dia 21 de outubro, ele se reuniu com a secretária da catedral para debater sobre algumas demandas a fim de buscar melhoras para a paróquia. A secretária relata sobre como ela recebe essa visita do arcebispo. É importante, né, mostrando a unidade do arcebispo junto à catedral, que é a igreja mãe, e fico muito feliz em receber ele aqui na secretaria da paróquia. É um momento assim realmente de muita emoção, né, que a gente fortalece na missão, porque o trabalho da secretária é um trabalho missionário, né? É assim que eu vejo. Logo depois, se reuniu com o apostolado da oração da catedral e, na oportunidade, presidiu a adoração ao Santíssimo Sacramento. Uma das zeladoras do apostolado fala sobre como é poder participar desse momento junto do arcebispo. É muito importante, toda sexta-feira a gente faz essa adoração ao Santíssimo Sacramento no altar. E hoje, de modo especial, com a participação de nosso arcebispo, Dom Jacinto, que presidiu essa celebração. Foi muito importante a participação da igreja, da gente rezando unida, pela união da igreja, pela paz no mundo, e sabendo que ali está Jesus sacramentado, em seu corpo, sangue, alma e divindade, presente na Eucaristia. Já na manhã do sábado, dia 22, o arcebispo visitou algumas casas do centro que integram a Catedral Nossa Senhora das Dores, onde pôde conversar com paroquianos que estão impossibilitados de frequentar a Santa Missa por questões de saúde. A família de Regina recebeu uma dessas visitas, em especial sua mãe de 90 anos, que se encontra acamada. Ela expressa o que esse momento significa para todos eles. Olha, é uma emoção indescritível. Só mesmo o coração e a mente para poder ficar na memória para sempre. Porque num momento muito importante, que eu vinha de uma cirurgia, a ter gratidão a Deus por essa cirurgia, e ver a minha mãe receber, que ela sempre quer ir à missa, e pelo problema dela de saúde e da pandemia, ela foi impedida. E essa visita veio trazer, renovar, reforçar a nossa fé, a nossa alegria, a nossa paz. É uma coisa que não dá para você descrever, gente. É muito lindo, é muito emocionante, é bênção sobre bênção, é o coração palpitando de força, de fé e de coragem.
Uma das cuidadoras da mãe de Regina estava presente no momento e completava mais um ano de vida. O arcebispo rezou em ação de graças pelo seu aniversário e a parabenizou. Luciane conta o que esse dia significou para ela. Olha, eu acredito que durante de vários aniversários que eu já tive e já comemorei, eu acho que esse seria um dos mais importantes. Apesar de eu nem estar esperando, foi uma surpresa muito boa e eu tenho certeza que é só a chuva de bênçãos para a minha vida e para a da gente. Principalmente também por causa da Dona Eunice, muita saúde para ela. Quem também recebeu a visita do arcebispo foi a Dona Áurea, que já se encontra com 91 anos e que, devido às suas limitações, não está mais frequentando as missas. Ela revela como é poder receber essa visita de Dom Jacinto em sua residência. Eu estou tão feliz que eu não tenho palavras para te dizer, para traduzir esta felicidade. Só Jesus, meu paizinho, e a mãezinha do Perpétuo Socorro, né, que ela está comigo, e eu pedi para ela que tudo desse certo, e está dando certo. Dom Jacinto, aqui na minha casa, me dando esta felicidade. Já na tarde do domingo, dia 23, Dom Jacinto se reuniu com os jovens da paróquia e do EJC. Durante o encontro, ele proferiu algumas palavras de incentivo para a caminhada deles na igreja e ouviu de alguns sobre essa missão evangelizadora cheia de desafios. Uma das jovens que estava presente na ocasião, que atua na equipe de dirigentes do EJC, conta sobre a experiência de poder ouvir e interagir com o arcebispo. Bom, foi muito importante, porque o Dom Jacinto ele é sempre uma pessoa que tem procurado os jovens, engajar os jovens na estrutura da igreja, dentro das pastorais, enfim. Então é sempre muito importante esse acolhimento que ele dá para os jovens e que os outros jovens percebam isso, da importância que ele realmente dá para o EJC e de como ele quer o EJC ativo na igreja. O pároco da catedral, que participou ativamente de todos os dias da visita pastoral missionária, conta de que forma esse pastoreio do arcebispo aviva a fé da paróquia. Eu sempre tenho dito que a visita pastoral do bispo na paróquia é um momento de confirmar o povo na fé, porque ele é o pastor, ele é o responsável direto pela igreja local, e esse momento foi muito importante e oportuno, porque nos revigorou aqui na catedral para continuarmos a missão que agora a sua presença nos animou. A igreja missionária, estamos no mês missionário, inclusive concluindo hoje o mês missionário, e para nós fica essa mensagem e essa motivação, tornar nossa igreja catedral cada vez mais uma igreja missionária. Marcando o encerramento da visita pastoral, foi realizada a Santa Missa na Igreja Matriz às 5 horas da tarde, presidida pelo arcebispo e co-celebrada por integrantes do clero arquidiocesano. Dom Jacinto avalia a realização dessa última visita pastoral à frente da Igreja Particular de Teresina. Olha, certamente para mim é algo que toca profundo o coração, né? Porque há quase 25 anos atrás, na Diocese de Crateús, eu comecei também visitas pastorais. Dei continuidade aqui, são umas 35 visitas já realizadas. E terminar na catedral, onde tantas vezes estou, mas que nesta estada desses dias não foi uma celebração, foi um tempo de permanência, foi um tempo de convivência e um tempo de partilha. E tendo a ocasião de conviver ainda mais de perto com o Padre Klepert na casa paroquial, com os casais, jovens que por ali passam continuamente. Então, um momento realmente rico de experiência humana e pastoral. Eu desejo que todos os bispos pudessem ter essa alegria e essa experiência bonita que aqui tive, né? E pedindo a Deus que as sementes lançadas nessas visitas e nesta visita, de um modo particular, elas floresçam, possam frutificar e, para o bem da igreja, produzir muitos frutos.
Durante a celebração de encerramento da visita pastoral, o arcebispo recebeu algumas homenagens em agradecimento a esses 4 dias de missão. A Santa Missa contou com a presença da comunidade de fé e foi voltada também para o Dia das Missões, em que aconteceu a coleta missionária. A Comissão Arquidiocesana de Liturgia realizou do dia 20 ao dia 23 de outubro a 5ª Semana Arquidiocesana de Liturgia, que este ano foi centrada no aprofundamento dos salmos, sobretudo os cantados nas celebrações litúrgicas. Acompanhe agora. O encontro esse ano foi realizado no Auditório Paulo VI e contou com a participação de fiéis de toda a Igreja Particular de Teresina, que tinham como objetivo se aprofundar nas temáticas acerca do livro dos Salmos. O coordenador da Comissão Arquidiocesana de Liturgia fala sobre como essa 5ª semana foi pensada. Olha, ela foi pensada com muito amor, né? Com muito amor, com muita alegria e posso dizer também com muito entusiasmo por conta da equipe organizadora. Haja visto que durante os 2 anos de pandemia não foi possível realizar a Semana Arquidiocesana de Liturgia e então nós sentimos tanto na equipe como também em nossos participantes este anseio da realização da 5ª Semana Arquidiocesana de Liturgia. A semana contou com a participação especial do assessor de música e canto na Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB, o irmão Fernando Vieira. Ele que já palestrou anteriormente na Semana de Liturgia da Arquidiocese de Teresina, explica um pouco sobre a relevância desse tema, que necessita ser mais trabalhado nas igrejas para que cada vez mais as pessoas entendam o seu verdadeiro significado e como realizá-lo da forma correta. Isso, essa vez nós vamos refletir juntos o Salmo responsorial, ali no elenco das leituras na missa, né, entre a primeira e a segunda leitura, o Salmo responsorial. Vamos entender o que é o Salmo responsorial e o que a igreja entende naquele momento, o que é e como é que ele deve ser, então, feito, né, durante a liturgia. Existe muita confusão no Brasil todo, sabe, quanto a questão do Salmo responsorial. O Salmo ele tem 1001 utilidades. A gente pode usar em vários momentos, né? Existe salmo de louvor, salmo de penitenciais, enfim. Nós vamos então juntos entendermos os salmos, né? Trazer elementos. E a minha experiência é essa, a alegria, né? Das pessoas, né? Todas as vezes que nós fomos trabalhar, no caso, o salmo responsorial, de entenderem, né? E se encantarem, né? Porque a gente nunca vai nas dioceses, nas formações, com aquela coisa, né? Pode, não pode, não. Nós vamos entender juntos o que é, qual o sentido teológico, pastoral, estético, litúrgico, né? Dos cantos da liturgia, no caso agora o Salmo responsorial. Então a expectativa é essa, né? De juntos com o povo presente, fazermos um caminho para entendermos, vermos coisas novas a respeito do Salmo responsorial. Volto a dizer, né, há muita confusão, né, do uso dos salmos na liturgia. Maria das Dores, que participa desde a primeira Semana Arquidiocesana de Liturgia, fala sobre qual é a sua motivação em vivenciar todos os anos desse encontro. É uma forma da gente aprofundar os conhecimentos, né? Porque como a gente é de igreja, participa dos movimentos, de várias pastorais, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor para a gente, né? Para a igreja também. Já o fiel da paróquia Nossa Senhora das Graças, que nunca tinha vivenciado antes a semana, relata o que o motivou a participar desse momento pela primeira vez. Sempre aquela questão do aprendizado, né? Você está sempre conforme o que a liturgia exige, o que a liturgia pretende. Então é muito bom que você esteja atento a essas coisas. Então, quanto mais a gente aprende, melhor. Então, foi isso que me motivou a participar aqui do curso. É a primeira vez que eu estou vindo. Quem também participou da 5ª Semana de Liturgia foi a jovem Luzivânia, que atua na liturgia da paróquia Santo Inácio de Loyola, na parte do canto. Ela conta o que aprendeu durante esses dias. Eu tenho aprendido como agir na missa,
quais os cantos que são adequados, coisas que eu fazia e achava que estava correto, mas na verdade fui aprendendo que novas regras, né? O coordenador da comissão avalia ainda os resultados dessa 5ª edição da Semana Arquidiocesana de Liturgia. Desde quando nós começamos a publicar, divulgar nas redes sociais, nos nossos programas de televisão, sobretudo através do nosso canal de comunicação da Arquidiocese de Teresina, nós sentimos a resposta positiva do nosso povo. Então, a avaliação boa, nós temos um público que correspondeu ao nosso convite e a gente percebe o entusiasmo, a alegria com que cada participante está vivenciando esta 5ª Semana de Liturgia. Após 2 anos sem poder realizar esse momento, a 5ª Semana Arquidiocesana de Liturgia contou com um bom público, tanto na quantidade quanto na diversidade, com a presença de homens e mulheres de várias faixas etárias. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, não deixe de acessar o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E hoje a nossa dica de leitura para você é o livro Consolação Espiritual da Edições Loyola. Como podemos discernir quando nossos sentimentos são sinais genuínos de que Deus nos chama em uma direção específica? Neste livro, o autor nos apresenta os ensinamentos de Santo Inácio de Loyola por meio de exemplos da vida real e de princípios estipulados pelas segundas regras inacianas para o discernimento, ao mostrar como todos nós, especialmente aqueles que possuem uma vida religiosa atarefada, podemos aprender a escutar e seguir a direção divina. O autor apresenta um livro que deveria ser uma leitura obrigatória para os diretores espirituais, exercitantes, estudantes de teologia espiritual e outros interessados em aprofundar sua vida espiritual. E essa foi a nossa dica da fé deste domingo para você. E hoje nós vamos conhecer a história da artista plástica Dalva Santana. Ela que expressa a sua fé através das mais variadas técnicas de arte. A artista Dalva Santana é natural de Teresina e é formada em História pela Universidade Federal do Piauí, mas suas especializações são na área da arte e por muitos anos deu aulas sobre temas relacionados à mesma. Mas o dom com a arte veio desde muito cedo. Na sua infância, ela já demonstrava uma relação de afinidade e isso foi perdurando por sua juventude até a fase adulta. E ainda hoje, ela permanece dedicada a seu dom. A artista conta com detalhes sobre o início da sua história com essa prática. Porque minha mãe dizia que com 3 anos eu já desenhava. Nem aprendi a ler primeiro. Tudo que eu via assim, o giz, o carvão, era desenhando nas calçadas, desenhava meus vizinhos, uns achavam muito lindo, acho que acredito que outros não, né? Porque não acredito que não era perfeito, né? Mas eu tinha 5 anos quando eu fazia isso. E toda a vida amei, porque meu pai desenhava muito, gostava de desenhar. Toda a vida. Na escola, eu era considerada assim. Quem desenha a turma? Fulano, Adalva. Ela pinta quadros e produz esculturas de barro de diversos temas.
mas seu foco é mais voltado para aqueles que retratam uma religião católica, como, por exemplo, a pintura de imagens de santos. Ela conta o que a realização dessa produção representa para ela. Minha arte é o apanágio de emoção e sentimentos, porque eu só trabalho quando eu tenho, quando eu estou preparada espiritualmente, quero fazer um trabalho. Se eu não estou preparada, eu não começo, porque não vai dar certo. E eu tenho muita ajuda do Espírito Santo, né? E quando eu, às vezes, quero fazer um trabalho, não, isso aí não vai dar certo. Mas depois eu digo, não, vai dar sim, porque tem uma força maior dentro de mim que aparece, né? Aí eu digo, todas as construções que eu faço de ideias, eu demonstro na tela ou com barro, né? Porque é muito gratificante você fazer um trabalho como o meu e, no final do trabalho, você se sentir feliz porque deu certo. Dalva também tem uma relação com a igreja que vem desde pequena, incentivada pelos pais. Por isso, a crença na religião católica sempre foi algo muito presente em sua vida. Ela revela a partir de qual momento uniu o seu trabalho artístico com a religião. Foi, acho que desde o começo mesmo. Eu fiz assim já uma exposição que tinha muito santo, há muito tempo. Tinha muitas telas com santos. Hoje já tem poucos. Até outro dia eu falei para o Cinês, eu vou fazer uma exposição com 20 Nossa Senhoras. Ele disse, eita, tu não vai terminar nunca. Eu digo, mas eu estou com vontade, mas ainda não chegou a hora. A artista conta ainda de que forma realizar essa produção religiosa a fortalece cada dia mais na caminhada de fé. Na fé fortalece, porque eu muitas vezes, quando termino um trabalho, eu digo, meu Deus, quem me levou a fazer, chegar aqui, num trabalho que eu tenho ideia, né? Aí a ideia deu certo. Tem uma força maior dos anjos aqui, me arrodeando, me ajudando. Porque eu faço, eu digo, meu Deus, eu já terminei, tá bom. Aí chega que lindo, que não sei o quê, dando maior valor, né? Aí você fica fortalecido, né? E diante de tanta criatividade, estudo e dedicação, Dalva segue realizando o que mais ama, retratar o seu sentimento por meio de suas artes e levar essa emoção para todos aqueles que tiverem contato com suas produções. Confira agora o quadro Palavra do Pastor para este domingo. Olá, queridos amigos, queridas amigas, que bom estarmos aqui nessa manhã de domingo conversando. Peço licença para entrar na sua casa, para nós partilharmos um pouco a palavra de Deus, refletirmos um pouco acerca da liturgia desse domingo, 31º do tempo comum. Convido você a silenciar o coração agora para deixar que a palavra de Deus faça eco na sua vida. Acompanhe comigo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então, ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali.
Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos, a liturgia desse domingo, ela fala sobretudo do amor de Deus, o amor que Deus tem por cada um de nós. E esse amor de Deus, muitas vezes nós não entendemos, mas ele existe. Nós não conhecemos os desígnios de Deus, mas eles agem na nossa vida. Vocês percebem que a história gira em torno da passagem de Jesus e um homem que era cobrador de impostos, ele era publicano e está esperando Jesus passar. Então vamos ver um pouquinho qual a figura desse publicano, deste cobrador de impostos, que era Zaqueu. O cobrador de impostos, no tempo de Jesus, era um homem muito pecador, era um pecador público, porque o seu pecado era conhecido por todos. Nós sabemos que Jesus viveu na época em que o Império Romano dominava Israel. O Império Romano, claro, ele exigia dos seus dominados, das nações que estavam dominadas por ele, que devolvesse impostos. E para ajudar, para cooperar com essa cobrança dos impostos, o Império buscava algumas pessoas, geralmente da própria região, para assumir esse ofício. Só que o cobrador de impostos, ele fazia pior. Se o Império Romano, por exemplo, uma pessoa lá em Israel produziu 100 sacos de trigo, quando o Império Romano ia pedir a sua parte, pedia 20 sacos de trigo de impostos. Só que o cobrador de impostos, em vez de pedir os 20 sacos, ele pedia 40 sacos, pedia 20 sacos a mais. Então aquela parte que ele pedia a mais era desviado em benefício próprio. Então ele era um ladrão, ele roubava as pessoas, cobrando impostos exorbitantes. E geralmente quem mais sofria para pagar esses impostos era a população pobre, a população mais carente, a população que geralmente vivia na miséria e às vezes até passava fome. Se aquela pessoa se negasse a pagar o imposto, o cobrador chamava a guarda romana e às vezes prendia o dono da casa, às vezes confiscava os bens daquela propriedade, até a própria propriedade, e muitas vezes os familiares eram levados como escravos, até que aquela pessoa pagasse a sua dívida. Então nós podemos perceber que o cobrador de impostos, o publicano, não era uma pessoa muito boa, era uma pessoa realmente que cometia vários pecados. Só que aquele cobrador de impostos, em especial o Zaqueu, ele percebeu o erro que vinha cometendo e ele queria ver Jesus de alguma forma. Ardeu no seu coração o desejo de se encontrar com Jesus. Ele não podia ficar no meio da multidão, porque a multidão certamente ia apedrejá-lo, ia pisoteá-lo, ia dizer palavrões com ele, então ele ficou distante e ele era baixo na estatura. O Evangelho ele não diz isso de maneira desproposital. Quando o Evangelho diz que Zaqueu era baixo, não era só a sua estatura, era a sua pessoa, a sua moral o deixava também inferior às outras pessoas, o deixava baixo. Então ele procurou uma maneira de subir. Subiu numa figueira para ver Jesus que passava. Subiu numa figueira para observar Jesus passando. Só que não foi na figueira que Zaqueu subiu de fato. Zaqueu subiu na vida, na sua moral, porque foi o próprio Jesus quem o levantou, quando perdoou seus pecados, quando foi fazer refeição na sua casa. A partir daquele momento, Zaqueu teve uma mudança completa de vida. A história de Zaqueu, meus amados irmãos e irmãs, essa história diz respeito a cada um de nós. Nós também temos os nossos pecados, nós cometemos os nossos erros.
Eu tenho certeza que cada um de vocês que está agora me escutando, me assistindo, comete um erro, em algum momento da vida, comete uma coisa que se arrepende. O que é importante para nós? Não nos acomodarmos com o nosso erro, não acharmos que aquilo de errado que nós fazemos é natural. Nós temos que buscar subir, nos afastar desse pecado que nos prende embaixo, que nos torna baixos, de baixa estatura, como Zaqueu se esforçou. Entenda uma coisa, Deus, Ele sempre está disposto a perdoar quem lhe procura com o coração sincero. Deus não nega o perdão a quem se aproxima dele arrependido de verdade, como Zaqueu se arrependeu e devolveu grande parte daquilo que ele roubou. Deus, ele está disposto a te acolher também, mas em primeiro lugar é preciso que você reconheça, que você assuma que precisa de mudanças. Esse é o primeiro passo na conversão. Então, neste domingo, que a liturgia de hoje nos inspire a uma mudança a partir de dentro. Não existe, eu quero que você entenda isso de maneira muito clara, não existe pecado que não possa ser perdoado por Deus, contanto com que a pessoa se arrependa de verdade. Não existe pecado que Deus não perdoe. Nós costumamos entender que Deus, aí é bom que a gente entenda isso, Deus, ele não ama o pecado, ele não ama o nosso pecado, Deus não gosta do nosso pecado, mas ele ama incondicionalmente o pecador. Ele ama você, que se arrepende e que lhe procura de coração sincero. Que o Deus da vida nos abençoe, nos dê uma excelente semana e nos guie nesse caminho de conversão, de mudança de vida a partir de dentro. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui, encerrando esse mês de outubro, mês dedicado às missões, que nós possamos assumir a nossa vocação missionária. Confiemos a nossa vida e os nossos planos no Senhor. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo.